Olá, alunos, tudo bem? Me chamo Emerson, professor de matemática. Gostaria de dar 2 avisos. Primeiro aviso, não esqueçam de realizar as atividades disponíveis no Classroom. O segundo aviso, não esqueçam também de efetuar a presença de vocês, confirmar a presença no link disponível também no Classroom. Qualquer dúvida, chame o seu professor lá no Classroom para que ele possa lhe auxiliar. A nossa aula de hoje, ela vai tratar sobre multiplicação e divisão de números inteiros. Relembrando a aula anterior, onde falamos sobre adição de números inteiros, quando adicionamos números inteiros com o mesmo sinal. A soma é obtida adicionando seus módulos e mantendo o sinal. E a subtração dos números inteiros, subtrair 2 números inteiros, é o mesmo que adicionar o primeiro com o oposto do segundo módulo. O que vamos ver na aula de hoje? Sobre multiplicação de números inteiros e a divisão de números inteiros. Vamos relembrar então sobre o conceito dos números inteiros. Os números inteiros são os números positivos e negativos, incluindo o zero. O zero é a origem. Estes números formam o conjunto dos números inteiros. Indicado por a letra Z, o conjunto dos números inteiros é infinito e pode ser representado da seguinte maneira. Lembrando, pode ter o sinal positivo na frente ou sem o sinal positivo na frente. As duas representações têm o mesmo valor. É positivo e ele é positivo. E do lado esquerdo do zero, números negativos. Multiplicação de números inteiros. Para determinar a multiplicação, produto, de 2 números ou mais números inteiros diferentes de zero, calculamos o produto dos módulos dos fatores, das parcelas. Veja neste exemplo. Seu Antônio é dono de uma padaria. Lá, Juca toma café toda manhã e também almoça. Às vezes, ele paga na hora. Outras vezes, ele pede para deixar anotado, o fiado. Seu Antônio anota tudo em um caderno. Esse é um esboço do caderno do seu Antônio. Veja que ele marca os dias e ele marca o que o Juca pediu para deixar anotado. Então, ele pediu para deixar anotado alguns dias que ele tomou café lá. Veja que nesse exemplo, você pode chegar ao resultado de diversas formas. Primeira maneira, digamos assim, você pode separar entre parênteses os fatores. Veja que ele passou uma vez e tomou café, anotou. Outra vez, tomou café e anotou. Isso se repetiu por 4 vezes, que é menos 2, menos 2, menos 2, menos 2, que seria, somando, menos 8. Então, ele tem 8 anotações, que seria uma dívida de R$ 8,00 na venda do seu Antônio. Mas você pode fazer da seguinte maneira. Como são vários fatores, você vai colocar um denominador 4 vezes menos 2, pois foram 4 vezes que o Juca passou na padaria para pedir o café e deixou anotado. Ficando dessa maneira, ficaria 4 vezes menos 2, que seria a sua dívida, igual a menos 8. A multiplicação de números inteiros, vamos ver o que acontece com o produto de 2 números negativos. Por exemplo, se o fator é menos 3,
menos 5 é igual a 15. Mas esse 15, ele é positivo ou ele seria negativo? Veja, negativo o primeiro fator e o segundo fator negativo também. Você vai separar eles entre parênteses, negativo o primeiro fator e o segundo negativo também. Nessa segunda parte, você vai identificar o seu oposto, lembra do oposto? 3 vezes menos 5, ele vai dar menos 15. Como é o seu oposto, ele fica positivo. Então, respondendo a sua pergunta, ele vai ficar 15 positivo. A relação na multiplicação de números inteiros, ela tem uma regra das práticas dos sinais. Veja, se os sinais são iguais, o resultado sempre será positivo. Quando aparecer na multiplicação mais multiplicado por mais, ele vai ser positivo. Quando for menos multiplicado por menos, ele vai ser positivo. Sinais diferentes, o resultado é negativo. Veja, mais multiplicado pelo sinal de menos é diferente. O sinal vai ser negativo. Menos multiplicado pelo sinal positivo, ele vai ser negativo. Sinais diferentes, sinal de menos. Sinais iguais, sinal positivo. Vamos resolver essas expressões? Não esqueça, verifique o sinal, veja o seu oposto e tente identificar o resultado. Tempo para resolver.
Então, alunos, conseguiram identificar? Vamos verificar o passo a passo da solução? Veja, você tem o primeiro fator positivo multiplicado por menos 7, então 2 vezes 7, 14. Ele mantém o sinal, o oposto é somente do primeiro. A letra B, 13 vezes 20 dá 260, o sinal positivo. Lembra? Positivo com positivo, sinal positivo. 13 multiplicado por menos 2 dá menos 26. Mesmo esquema do sinal. Positivo com negativo, negativo. Sinais diferentes, sinal negativo. 6 vezes menos 1 dá menos 6. Mais, lembra, quando não tem o sinal na frente, é um número positivo, multiplicado por menos 1, dá menos 6. Positivo com negativo, negativo. 8 vezes mais 1 dá mais 8, ou 8. Se não tiver o sinal na frente, o número é positivo. 7 vezes menos 6 dá menos 42. Positivo, negativo, mantém o sinal é negativo. Multiplicação de números inteiros, a regra é: o produto de dois números do mesmo sinal é um número positivo. Mesmo sinal, mais e mais, positivo, menos e menos, positivo. O produto de dois números de sinais diferentes é um número negativo. Se for mais e menos, é negativo, menos e mais é negativo. Neste segundo exercício, resolva as multiplicações abaixo, verificando os sinais, lembrando, mantém sinal positivo, mais e mais positivo, menos e menos negativo, conforme a regra que foi passada agora há pouco. Tempo para resolver o problema.
Então, conseguiram identificar? Vamos verificar aqui o passo a passo? Ó, a letra A, o primeiro fator, ele está negativo. Menos e mais, menos. O jogo do sinal. 5 vezes 6 é 30. Menos e mais, negativo. 30, negativo. Letra B, menos 5 multiplicado por menos 6, jogo dos sinais. Mesmo sinal, positivo. 5 vezes 6, 30. Letra C, mais 2 multiplicado por menos 1 dá menos 2. Sinais diferentes, negativo. Letra D, mais 3 multiplicado por mais 7 dá mais 21. Sinais positivos, mesmo sinal, 21. Positivo. Letra E, menos 9 multiplicado por mais 2 é igual a menos 18. Sinais diferentes, negativo, menos 18. Vamos entrar agora na divisão de números inteiros. Podemos observar que a multiplicação e a divisão são operações inversas. Veja neste exemplo. O produto de dois números inteiros é mais 65. Se um dos números é menos 13, qual seria o outro número? Se você já tem um dos fatores, que é o menos 3, você vai fazer a pergunta no caso, qual é o outro número? Se você já tem 65, você vai fazer a divisão por 13. Veja, você já tem um dos valores e o outro valor, o outro módulo você também já tem. Então, se é o oposto da multiplicação, 65 dividido por 13 vai dar 5. 5 multiplicado por 13 dá 65. Veja aqui no detalhamento. Podemos observar que a multiplicação e a divisão, elas são operações inversas. Na multiplicação, você tem o primeiro fator que você identificou na divisão, 5 multiplicado por 13 dá mais 65. Menos com menos, mais. Na divisão, você tinha os dois valores, mas não sabia o resultado, o produto. Mais 65 dividido por menos 13, mais e menos sinais diferentes, menos 5. Divisão de números inteiros, a regra é a divisão de dois números inteiros com o mesmo sinal é um número positivo. A mesma regra da multiplicação. Mais e mais, positivo, menos e menos, positivo. A divisão de dois números inteiros de sinais diferentes é um número negativo. Se você tem mais e menos, negativo. Menos e mais é negativo. Não existe uma divisão por zero. Se for fazer uma divisão, o valor é zero. Vamos tentar fazer esse terceiro exercício? Resolva essas divisões abaixo. Não esqueça dos jogos dos sinais. A mesma regra da multiplicação aplica-se na divisão também. Tempo para resolver.
Então, conseguiram identificar? Vamos verificar aqui o passo a passo? Resolva as divisões abaixo. Veja, menos 18 dividido por mais 6 dá menos 3. Jogo dos sinais. Menos e mais, menos. Pois sinal diferente é negativo. A letra B, menos 35 dividido por menos 5 dá mais 7. Jogo dos sinais. Menos com menos, mais. Mesmo sinal. A letra C, mais 70 positivo dividido por mais 7 dá mais 10. Sinais iguais, mesmo sinal positivo. Letra D, mais 45 dividido por menos 9 dá menos 5. Sinais diferentes, negativo. A letra E, menos 49 dividido por mais 7 dá menos 7. Sinais diferentes, fica o sinal negativo. O que podemos concluir da aula de hoje de multiplicação e de divisão de números inteiros? A multiplicação e a divisão de dois números inteiros de mesmo sinal, ela vai resultar num sinal inteiro positivo. A multiplicação e a divisão de número inteiro positivo por um número inteiro negativo, em qualquer ordem, ela resulta em um número inteiro negativo. Então, o jogo dos sinais na divisão e na multiplicação, a regra é para multiplicação e divisão, é a mesma regra. O professor, então, agradece aí a presença de vocês e um ótimo dia.